Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de Biologia, é um prazer enorme estar aqui com vocês nesse momento e eu quero dizer a todos que essa é a sexta aula do módulo de Bioquímica e se você não assistiu ainda às aulas de 1 a 5, por favor faça isso, clique no card aqui em cima, caso você já esteja preparado para compreender um pouco sobre lipídios, as funções, as características desses componentes orgânicos, aí sim, por favor, vem comigo! Vamos então tratar dos lipídios, né? Uma classe de moléculas bem interessante, bem importante, fundamentais à sobrevivência dos organismos vivos. Olha só, pessoas, quando a gente fala de lipídio, na hora, provavelmente na sua cabeça, já vem a ideia de óleo, de gordura, e isso está certo, talvez colesterol também venha lá na sua cabeça, mas esse grupo de lipídios ele abrange uma quantidade maior de moléculas do que isso. Por exemplo, óleos e gorduras fazem parte daquilo que chamamos de glicerídeos. Aí tem um grupo das ceras, que faz parte dos cerídeos. Aí nós temos fosfolipídios, esteroides, carotenoides. E muitas vezes quando a gente olha essas moléculas, ou pelo menos a estrutura química delas em material didático, você não consegue entender o que elas têm em comum para serem colocadas dentro do grupo dos lipídios. Então a gente vai começar a tratar especificamente disso. Olha só, o que são lipídios, professor? São biomoléculas, né? Moléculas sintetizadas por organismos vivos e tem característica orgânica e apolar. Isso é bem importante, porque molécula orgânica a gente tinha lá no carboidrato. Ótimo, beleza. Agora, o que é apolar, professor? Apolar é aquele oposto do polar. E quem que é a molécula polar importante que a gente estudou na primeira aula sobre os componentes orgânicos de uma célula? A água. A água é uma molécula polar e você vai lembrar dessa questão de polaridade, que perto do átomo de oxigênio nós vamos ter uma carga negativa e perto dos átomos de hidrogênio nós temos uma carga positiva. Por causa dessa característica de polaridade da água é que ela consegue interagir com um monte de componentes químicos diferentes. Ela consegue interagir com ácidos, com bases, com sais e uma porrada de outras coisas que são importantes de serem transportadas no nosso organismo, de serem deslocadas, utilizadas, que a gente vai ter ação enzimática em cima, e o lipídio foge dessa regra. O lipídio ele não interage com a água por causa da característica apolar. E da onde vem essa característica apolar, professor? Essa característica apolar tem ligação, pessoal, com cadeias longas de carbono. Quanto mais carbono e hidrogênio a gente tem numa molécula, mais apolar ela fica. Então vamos posar uma flechinha aqui para vocês, ó. Essa apolaridade, deixa eu pegar um giz amarelo para ficar melhor, tem a ver com carbono mais hidrogênio. Guarda isso na sua cabeça. Todas as moléculas lipídicas têm boas quantidades de átomos de carbono e associado a esse carbono, perdão, hidrogênio. Beleza, além dessa questão de apolaridade, vamos às características dos lipídios. Olha só, primeira característica, eles são insolúveis em água. Claro, se eles são apolares, eles não se misturam com a água, eles não interagem com a água, ou pelo menos não interagem por completo com a água. Algumas moléculas podem interagir um pouquinho com a água, mas por isso são insolúveis em água. Então a gente não consegue diluir um lipídio em meio aquoso. Massa. Agora eles são solúveis em solventes orgânicos. Solvente orgânico, professor, tipo o quê? Tipo, coloca aí, ó, acetona. Tipo, benzina. Tipo, éter, tá? Então, esses componentes aqui que eu coloquei, a gente poderia citar outros vários, né? Mas esses que são os principais, eles conseguem interagir com os lipídios e conseguem diluí-los, tá? Coisa que a água não faz. Beleza. Outra característica importante que às vezes os profs esquecem de comentar, diferente do carboidrato que a gente estudou lá na aula passada, esses componentes eles não conseguem se associar entre si e formar polímeros. O que são polímeros mesmo? São a repetição de várias moléculas. Vocês lembram do amido, da celulose? Vocês lembram do glicogênio que a gente comentou lá na aula passada? Pessoal, esses componentes eles são formados pela união de várias glicoses, várias pecinhas de glicose formam um amido.
lípido, várias pecinhas de glicose podem formar o glicogênio. Isso é um polímero. Os lipídios não formam polímeros. Você não vai ter um lipídio aqui com outro se associando. Eles não vão formar estruturas poliméricas, beleza? Importante. Outra coisa, quando você olha a molécula de um lipídio, você pensa, nossa, que molécula grande. Você olha um ácido graxo, que a gente vai comentar depois, nossa, que parada enorme, professor. São cadeias, às vezes, de 18, de 20 carbonos, com um monte de hidrogênio. Mesmo eles sendo aparentemente grandes, eles não são considerados macromoléculas, porque macromoléculas seriam coisas muito maiores do que isso. Por exemplo, uma molécula de amido pode ter 1000 glicoses. Pô, 1000 glicoses é muito mais do que 18 carbonos em sequência, né? Então, eles não são considerados macromoléculas. É importante que você anote isso também. Agora vamos para aquilo que talvez seja a parte mais importante, antes da gente tratar especificamente de cada grupo de lipídios. Vamos falar das funções desses camaradas. Primeira função, pô, quando fala em lipídio, obviamente você lembra de gordura. E gordura a gente tem aonde? Pô, a gente tem principalmente no nosso organismo em tecido adiposo. Tecido adiposo, cara, esse tecido adiposo vai ter uma função energética. Uma coisa que eu quero que vocês anotem aí. A energia que a gente retira de um lipídio é maior do que a energia que a gente tira dos carboidratos. Como assim, prof? Se eu pegar uma quantidade em massa, algumas gramas, X grama de lipídios, tá? Se eu pegar essa quantidade, a mesma quantidade de carboidrato vai gerar menos energia. Menos quanto? Em geral, lipídios têm 2 vezes mais capacidade de gerar energia do que um carboidrato. A grande diferença é que, para a gente conseguir mobilizar esse lipídio, é um pouco mais complexo. Claro, porque ele não se mistura em ambiente aquoso. Então eu quero que você anote que essa capacidade energética é maior que um carboidrato. Na verdade, é mais que 2 vezes mais energético do que um carboidrato. Beleza? E a gente tem que comentar uma coisa importante. Na prova da Federal do Paraná, eu moro aqui no Paraná, tá, gente? Na prova da Federal do Paraná, há uns 2 anos atrás, eu estou em 2018 agora, não sei quando você estará vendo esse vídeo, mas há 2 anos atrás a gente teve uma questão que comentava, abordava o porquê do nosso corpo guardar energia na forma de gordura e não na forma de carboidrato. E a ideia que a gente tinha que ter é o seguinte, pô, primeiro, se lipídio fornece mais energia em mesma quantidade de massa do que um carboidrato, já por isso vale a pena a gente guardar lipídio, porque uma quantidade X vai gerar mais do que aquilo que a gente geraria num carboidrato. Só que a segunda característica é importante também. Que segunda característica que faz a gente guardar lipídio e não carboidrato? O fato dele ser apolar. O fato de você ter moléculas que não interajam com a água faz com que essa molécula sofra desnaturações bem mais dificilmente. Essas moléculas não vão sofrer degradação, não vão sofrer interação com outras coisas que tem junto com a água. Então isso é uma vantagem, pessoal, no sentido de reserva energética, tá? Lembra que existe uma função energética, normalmente uma função secundária, porque quando a gente precisa de energia no nosso corpo, imediatamente a gente procura carboidrato. Quando a gente não tem carboidrato disponível em quantidade suficiente, a gente vai apelar para os lipídios, beleza? Que são mais fáceis de serem estocados, duram mais tempo no nosso corpo e a gente tem uma maior capacidade energética a partir deles. Aí vamos lá, segunda função importante. Eles funcionam bem como isolante elétrico e isolante térmico. Isolante elétrico, prof? A gente vai ter tipos específicos de lipídios, por exemplo, que ocorrem envolvendo os seus neurônios. Você sabe muito bem que neurônio passa impulsos nervosos e esses impulsos nervosos nada mais é do que deslocamento de elétrica, carga elétrica, corrente elétrica. Para que a gente não tenha dissipação dessa corrente elétrica dentro do nosso sistema nervoso, é importante que a gente isole esse neurônio com alguma coisa. A gente isola com lipídios, que têm capacidade de ser isolante elétrico. Outro isolamento importante que eles exercem é o isolamento térmico. Olha para o meu camaradinho aqui, ó, o urso polar. Pô, a gente se pergunta, como é que um urso polar vive lá no meio da neve? Pô, quando ele hiberna, ele faz uma toca debaixo da neve e fica lá, meu. Por meses, dormindo, um ambiente extremamente frio. Professor, como é que ele sobrevive?
porque ele tem grandes quantidades de lipídio. Um urso polar pode ter uma hipoderme, um panículo adiposo, uma camada de gordura abaixo da pele de até 12 centímetros quando ele está bem alimentado. Pô, 12 centímetros é isso aqui. Imagine você isolado com 12 centímetros de gordura por toda a extensão do seu corpo. Isso é bem importante do ponto de vista da sobrevivência desse animal. Guarde isso na sua cabeça. Outra coisa importante, os lipídios ajudam em relação a uma proteção mecânica, proteção contra impactos. Imagine você se depara com esse animalzinho, né, enorme, o maior carnívoro terrestre que a gente tem, o urso polar, e aí você não sabe o que fazer, e o bicho está vindo para cima de você, você, vou dar um soco nesse bicho, no meio das costelas dele, e aí você, pá! Cara, você não vai fazer nem cócega. Nem cócega por quê? Porque ele tem essa capa de gordura ao redor dele que exerce forte proteção mecânica. Então, é uma ajuda também, é uma coisa importante a ser lembrada. Aí nós temos também a importância dos lipídios como formadores da membrana plasmática. Aí eu fiz um outro desenho para vocês. Mostrei uma célulazinha aqui e peguei e dei um zoom na membrana plasmática, num pedaço de membrana plasmática dessa célula. O que nós temos compondo a membrana plasmática? Eu não vou detalhar ela aqui para vocês, mas você deve lembrar que uma membrana plasmática é uma bicamada de fosfolipídios. Fosfolipídios são esses negocinhos que eu representei como uma bolinha e duas perninhas. A gente vai detalhar isso na aula sobre membrana. Essas bolinhas aqui com perninhas vão formar a nossa membrana plasmática e em meio a essa bicamada de fosfolipídios a gente pode ter proteínas, algumas vezes até carboidratos e a gente pode ter colesterol. Esse colesterol... colesterol, professor, colesterol é uma coisa ruim. Não, você vai aprender sobre colesterol, não é ruim não. Ele é importantíssimo para a sua sobrevivência. Esse colesterol, pessoal, em meio à membrana, ele é fundamental para que a gente tenha fluidez da membrana. Ele é importante porque a membrana se torne mais flexível. Então a gente tem os fosfolipídios como constituintes, digamos, estruturais da membrana e o colesterol que vai dar essa fluidez. Ambos envolvidos na formação da membrana. Importância fundamental aí dos lipídios. Os lipídios também são importantes como hormônios. Muito bem, a gente acabou de falar de colesterol. Esse mesmo colesterol é base para a gente formar testosterona, para formar progesterona, para formar o estrógeno. Esses três você conhece muito bem, são hormônios sexuais no nosso corpo, mas também a partir do colesterol a gente forma aldosterona, que é um hormônio importantíssimo na regulação de sais dentro do seu organismo, lá dentro do sistema urinário. A gente, a partir desse colesterol, a gente forma o cortisol, que é um hormônio que está envolvido com o seu despertar, com o seu estresse. Então a gente vai estudar tudo isso lá na frente. Isso são hormônios derivados do colesterol. Prof, todo hormônio vem do colesterol? Não, tá? Existe uma classe de hormônios que vem do colesterol. Vamos colocar aqui esses hormônios. Tem a ver com colesterol. Mas não que todo hormônio venha do colesterol. A última função que eu separei para vocês é a função de impermeabilizante. Vários lipídios, principalmente do grupo dos cerídeos, mas não só eles, vão ser importantes como impermeabilizantes. As ceras que a gente tem por cima de uma folha de uma árvore impermeabiliza essa folha, impede que ela perca grande quantidade de água. A gente tem ceras também lá no nosso ouvido que vão atuar protegendo o nosso tímpano, né, que seria que é uma estrutura bastante sensível no nosso aparelho auditivo. Essa cera é importante. A gente tem ceras formando os favos de uma colmeia. A abelha usa cera para construir a sua colmeia porque essa cera é um lipídio, não vai interagir com água, não vai sofrer uma degradação de maneira fácil. Então isso tudo tem ação impermeabilizante. Belezinha? A gente tem, por exemplo, um sebo que é secretado pela nossa pele por uma glândula sebácea que ajuda a impermeabilizar a nossa pele também. Isso é uma função lipídica. Perfeito? Para a gente concluir, antes da gente chegar na aula em si, que vai ficar para o próximo momento, só queria que vocês lembrassem que essas são as principais classes de lipídios. Os glicerídeos, os cerídeos, os fosfolipídios, os esteroides e os carotenoides, que a gente vai estudar na sequência. Eu espero que vocês tenham gostado dessa introdução ao assunto dos lipídios. É uma aula rapidinha, bem básica, mas que serve de base, obviamente, por ser básica,
para a gente compreender aquilo que vem pela frente, que é um pouco mais complexo. Até logo, se vocês acharem que preciso comentar algumas coisas aqui, dar sugestões, fazer críticas, tudo isso é importante para o nosso canal e para o desenvolvimento do ensino pela internet. Eu conto com vocês, colaborem com esse projeto. Até o próximo vídeo e tchau! Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aqui embaixo vocês têm os perfis sociais tanto do professor Guilherme, Instagram, Facebook. Segue lá, curte a página, isso é importante para o nosso crescimento. E também o perfil do nosso queridíssimo editor, o Renan, que faz esse trabalho com muito carinho para todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Foi um prazer estar aqui e tchau!